Quero nesta manhã compartilhar um tema com vocês sobre uma fé simples, porém uma fé corajosa. Simples e corajosa. Primeiro livro de Samuel 16, versículo 5. Vocês podem acompanhar no telão. Se quiserem ou preferirem na Bíblia, não tem problema. Estou lendo na versão NVI, que diz: Respondeu Samuel: Sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. E quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. E o Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. E ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. E em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: Também não é este que o Senhor escolheu. E Jessé levou Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. E então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando de ovelhas. E Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. E Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Amém? Oi, vocês que estão aí me acompanhando nas redes sociais, eu acabei de cumprimentar o Noah aqui, né? O Noah passou aqui dizendo: oi pastor, muito bem. Se você quiser cumprimentá-lo, você tem que ir com a mão fechada. Chega perto do Noah, desse que veio aqui, que é o filho do pastor Miquel e da pastora Gisele, faz assim: a primeira coisa que ele vai falar para você é: beleza pastor? Beleza pastor? Beleza pastor? Ele vem assim: beleza pastor? Faça um teste depois no final que você vai saber. Essas crianças são muito preciosas, queridos. Estava aqui no momento da adoração, quando eu menos olho para baixo, assim, a Amandinha aqui puxando a minha calça, assim, dizendo: pastor, estou aqui, patoi. Ela me chama de patoi. Pastoi. Né, Amandinha? Olha como ela está séria. Queridos, eu quero dar as boas-vindas, antes de nós meditarmos um pouco nesse texto, a todos aqueles que estão nos honrando com a sua presença nesta manhã. Vocês que vieram, talvez para honrar os familiares de vocês que foram batizados, ou outros, e também os que estão aqui pela primeira vez. Tem pessoas aqui que começou a Universidade da Vida nesta manhã. Sejam muito bem-vindos. É uma grande alegria tê-los aqui, fazendo parte deste momento tão especial que nós estamos vivendo. Hoje, como eu disse, quero compartilhar esse tema, fé simples e corajosa, e compartilhar um pouquinho, algumas experiências com vocês. E o primeiro ponto que eu quero nesta manhã trazer, nós vamos compartilhar sobre 5 pontinhos, bem rápido. O primeiro ponto é uma pergunta: o que você está cultivando em sua vida? Este é o primeiro ponto que eu gostaria nesta manhã de deixar aqui como uma reflexão para nós. Baseado em esse texto e alguns outros que nós vamos estar lendo, Davi, este jovenzinho, na verdade, um adolescente indo para a juventude, segundo a Bíblia, ele cuidava das ovelhas do seu pai quando ele foi ungido rei de Israel. Na verdade, a Bíblia nos ensina que ele fazia o que os demais irmãos não queriam fazer, que era cuidar das ovelhas. E, no entanto,
Enquanto todos os outros, ou todos os demais, o viam como um adolescente, Deus viu dentro dele um rei. Deus viu o rei que estava dentro de Davi. E já diante disso, queridos, eu digo uma coisa: que bom que Deus não nos vê pelo que nós somos hoje. Que bom que Deus não nos vê dessa forma, mas sim Deus nos vê por aquilo que nós podemos nos tornar ou ser amanhã. Quando Deus olhou para Davi, todas as pessoas olhavam, os irmãos olhavam. Um grande profeta, Samuel, estava vindo à casa do seu pai, chamado Jessé, o pai de Davi. No mínimo, Jessé, por honra ao profeta, deveria reunir toda a família, mas não estava toda a família reunida. Havia 7 dos seus filhos, mas havia um 8º que não estava ali. Nós vimos isso na palavra. O próprio pai não via Davi como uma pessoa que poderia talvez ser o futuro rei de Israel. O pai colocou na primeira fila, no primeiro lugar da fila, o seu filho maior, claro, mais velho, era por ordem, era natural, era assim que fazia. Abinadab, que era, eu falei Eliabe mesmo. E esse Eliabe, segundo a Bíblia, ele era um homem alto, bonito, sabe? E tudo estava dizendo que seria ele o rei. Mas Samuel passa pelos 7 irmãos e em nenhum deles consegue ver o que Deus estava vendo dentro de Davi. E eu repito, que bom que Deus não nos vê pelo que nós somos hoje, queridos. Deus te vê pelo que nós podemos ser amanhã. Porque se fosse assim, talvez Deus não escolheria Davi, como os outros irmãos não haviam escolhido ele para estar ali. No entanto, um dia, Davi ele foi enviado por seu pai, segundo a Bíblia, se você continuar lendo o texto. Ele foi levar comida aos seus irmãos que estavam no campo de batalha contra os filisteus, já estavam lá lutando há um bom tempo. E ao chegar, a Bíblia diz que ele se deparou com um grande gigante chamado Golias. E esse gigante ele não fazia nada mais do que zombar do exército de Israel, do qual eles também, queridos, estavam se escondendo. O exército de Israel estava se escondendo com medo desse Golias. E segundo a Bíblia, até o rei Saul estava se escondendo. Ele tinha medo de lutar contra aquele gigante. No entanto, Davi viu o Golias, viu um gigante incircunciso, ele viu um homem incrédulo, ele viu um homem desrespeitoso, desafiando nada mais, nada menos o povo de Deus, o exército de Deus, e a Bíblia diz que corajosamente ele decidiu enfrentá-lo. Um menino, um jovenzinho. Saul, depois de tentar desanimá-lo para que ele não fosse, porque com certeza ele iria morrer na batalha, e ele disse: não, eu vou. Então Saul viu que não tinha mais jeito, disse: então vamos colocar a minha armadura em você. Colocou a armadura muito pesada. Ele disse: não quero nada disso, eu não quero lutar com as suas estratégias, eu quero lutar com a estratégia que Deus me deu. E ele vai num riacho, pega 5 pedrinhas, um estilinguinho, uma funda, segundo a Bíblia, e diz: eu estou pronto, e vai para o campo de batalha. Davi, queridos, ele teve fé, uma fé simples. Davi não depositou a fé nas coisas, Davi não depositou a fé nas armaduras, Davi não depositou a sua fé nas grandes estratégias que talvez ele poderia vencer o inimigo. Davi não depositou a sua fé nos armamentos que naquela época possuíam o exército. Davi, ele teve fé no que Deus poderia fazer, de que Deus lhe daria a vitória. Ele teve coragem de ir para o campo de batalha. Uma fé simples.
Assim como ele foi corajoso ao enfrentar, tempos atrás, um leão, assim como ele tinha sido corajoso para enfrentar uns tempos atrás, um urso, enquanto ele estava cuidando das ovelhinhas do seu pai, naquele momento ele também pôde ser corajoso para enfrentar um gigante. Davi, queridos, cultivou essa coragem em sua vida. E o primeiro ponto que nós estamos falando é: o que é que nós estamos cultivando dentro de nós? O que nós estamos cultivando, queridos, nos dias em que nós estamos vivendo? Estamos cultivando medo, como todo o exército de Israel estava cultivando, ou estamos cultivando coragem, fé, como Davi estava cultivando? E eu digo cultivando porque no momento em que ele se deparou com o grande gigante, antes disso ele já tinha cultivado essa fé, matando um leão e matando um urso. Não era daquele momento, ele já tinha enfrentado outras experiências na sua vida, que naquele momento fez ele então dar um outro passo de fé, simples, porém corajosa. Simples, porém corajosa. Eu estava terça-feira de madrugada, nós temos uma reunião de oração com toda a igreja, através de um link que nós enviamos para os membros da igreja, e eu me reúno com todos aqueles que querem participar às 5:30 da manhã. E eu estava dizendo, queridos, para esses irmãos que estavam nessa sala de oração, que o medo cultiva medo, e a coragem cultiva coragem. O que nós estamos plantando, cultivando nas nossas vidas? Se nós somos corajosos quando Deus nos chama para fazer algo aparentemente pequeno, como por exemplo falar de Jesus Cristo para uma pessoa, anunciar o Evangelho, ou até mesmo o nosso serviço, com certeza que se nós fizermos isso, coisas pequenas, tenha certeza que nós também vamos ser corajosos quando Deus quiser nos usar para fazer coisas grandes. Se nós deixarmos Deus nos usar nas coisas pequenas, com certeza Deus também te usará nas coisas grandes. Uma fé simples, uma fé corajosa. Quando nós avançamos com essa fé corajosa, essa coragem, ela nos levará, queridos, a vencer qualquer gigante que se apresente a nós, qualquer gigante que se apresente no caminho, para que nós possamos cumprir o nosso propósito em Deus. Que ecoe nesta manhã essa pergunta: o que é que eu estou cultivando na minha vida? Medo das enfermidades, medo do Covid, medo de faltar, medo do problema, medo da situação, medo da destruição da família, medo que o meu filho isso, medo que o meu marido aquilo. Não, queridos, cultive coragem, cultive fé. Segundo ponto que eu quero deixar nesta manhã é que mesmo que talvez um medo ele tenha ou esteja te rondando, eu digo, avance apesar do medo. Avance, não fique paralisado, não fique estático. E a esse ponto eu pergunto nesta manhã: do que você tem medo? O que está assolando o seu coração? Medo de altura, medo de avião, medo de faltar alguma coisa, como eu disse, medo de falar em público. Eu vejo, queridos, pessoas que às vezes têm medo de coisas tão pequenininhas. Nós precisamos vencer os nossos medos, avançar os nossos medos. Medo de barata, medo de sapo, medo de cobra, medo de não sei o quê. Nós precisamos parar de confessar os nossos medos e confessar a nossa coragem. Como é que nós reagimos quando o medo se apresenta a nós? Nós nos paralisamos ou enfrentamos esses medos? O medo, queridos, ele pode ter vários efeitos em nossas vidas. Um deles é esse que eu acabei de citar. Ele nos paralisa. Outro efeito, ele nos limita a nossa esfera de ação. O medo não nos deixa avançar, ele nos coloca dentro de uma bolha, de um lugar em que nós não temos coragem de avançar. E hoje, queridos, são situações
que apresentam diante de nós, às vezes economicamente falando. Às vezes nós fazemos um projeto e esse projeto ele suplanta aquilo que nós havíamos pensado economicamente falando. Ou talvez nós criamos uma situação no sentido de avançarmos e diante daquele primeiro passo que nós damos, a impressão que nós temos é que o inimigo se levanta ou levanta barreiras para que a gente não continue. E a pergunta é: como nós estamos avançando? Como nós estamos respondendo ao medo? Como? O mundo está cheio de temores, queridos. Inclusive nós podemos encontrar pessoas paralisadas por coisas muito pequenas, por causa do medo. Mas hoje, nesta manhã, eu quero encorajá-los, que ainda que o medo se apresente, ou venha o medo, a você fazer aquilo que te assusta. Em outras palavras, enfrente o medo. Enfrente isso que está te assustando. Se é um gigante chamado Golias, enfrente ele. Mas pastor, como? Vai na força do Senhor, com os braços do Senhor, através de uma fé simples, mas com coragem. Não fique paralisado, não fique estagnado, não fique pensando, queridos, que as coisas não vão fluir, não vão dar certo, porque se eu e você, se nós enfrentarmos os nossos temores, para fazer as coisas de Deus, ou as coisas que Deus nos chamou para fazer, nós iremos vencer e avançar. Mas se nós ficarmos paralisados, queridos, se nós não enfrentarmos o medo, enfrentarmos as situações difíceis que se deparam diante de nós, nós nunca iremos vencer, nós nunca iremos avançar. Não temas, não temas. Eu amo uma declaração que Davi diz no livro de Salmos 56, versículo 3. Eu amo essa declaração. O salmista, ele diz assim: quando eu sinto medo, quando eu tenho medo, quando o medo se apresenta diante de mim. Imagina, Davi estava falando, queridos, todos nós temos medo de alguma coisa, ou nos deparamos com medo. Mas a Bíblia diz que quando isso acontece, ele diz: eu ponho a minha confiança aonde? Em ti. Eu ponho em ti a minha confiança. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Confiarei em ti. Confiarei em ti. Creia. Não abandone projetos por causa do medo. Avance. Continue. Hoje talvez você se encontre num estado de crise em algumas coisas. Talvez você esteja lutando por sua saúde, e a saúde está lhe causando medo. Talvez você esteja, queridos, lutando por pessoas, amigos, familiares próximos, que vivem uma situação incerta, talvez financeira, talvez familiar. Talvez você esteja lutando por uma questão financeira, por um projeto, por um trabalho, por um início de uma empresa, por alguma coisa que você quer muito fazer, começar, e Deus te deu uma direção, e no meio do caminho, parece que as coisas começaram a dar tudo errado. Jesus nunca disse que nós estaríamos livres de provas e de adversidades, mas nós podemos estar seguros de que se nós depositamos a nossa confiança no Senhor, nós não seremos decepcionados por Ele, jamais. Sabe por quê? Porque o seu futuro não é uma surpresa para Deus, Nicolas. Deus já conhece o teu futuro. O seu futuro não é uma surpresa para Deus, Alan. Deus já conhece o seu futuro. O nosso futuro não é uma surpresa para nós. Ele tem um futuro glorioso, desenhado para a sua vida, para as nossas vidas. A Bíblia diz que Ele tem pensamentos de paz para nós. E por isso, avance sem medo, continue,
sabendo que o Senhor, Ele marcha à sua frente, sabendo que o Senhor te guia. Moisés, Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, escrevendo, o Senhor dizendo uma palavra poderosa ao povo de Israel, que está escrito: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você, Ele nunca te deixará, nunca o abandonará, não tenha medo, não desanime. Não tenha medo, não desanime. Avance, apesar do medo. Terceiro ponto que eu quero nesta manhã compartilhar com vocês: carregue a carga correta, carregue a carga certa. Lembre-se, nós estamos falando de uma fé simples e corajosa. Para a gente viver uma fé simples e corajosa, queridos, primeiro nós precisamos saber o que estamos cultivando dentro de nós. Segundo, nós precisamos, como nós vimos, avançar apesar do medo. E terceiro, é carregar uma carga correta. Existe um texto na palavra de Deus que está em 2 Timóteo, capítulo 1, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Paulo está dizendo uma coisa tão importante ao seu discípulo, seu filho na fé. Diz assim: por esta razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição de mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo sabia que Timóteo estava passando por algumas situações difíceis. Paulo estava sendo perseguido. Ele estava liderando uma igreja grande, Timóteo. Paulo, neste momento, estava preso. E segundo, assim, estudiosos, a gente vai vendo na Bíblia, Paulo estava para viver os seus últimos dias, última semana de vida. Após isso, ele seria decapitado por causa do Evangelho. E Paulo, diante desse momento de ser decapitado, ele estava tão em paz com Deus, ele não carregava nada sobre os seus ombros que não fosse aquilo que vinha de Deus. E mediante a todo esse situação difícil, esse confronto, Paulo ainda, ao invés de murmurar, ele pega uma caneta, vamos dizer uma pena, vamos dizer alguma coisa naquela época, e começa a escrever para o seu filho Timóteo, dizendo: Timóteo, por essa razão eu quero lembrar você outra vez, mantenha viva a chama dentro de você, aquela chama que foi colocada em você quando nós impusemos as mãos sobre você. E eu quero dizer que Deus não te deu um espírito de covardia, um espírito de medo. Deus te deu um espírito de poder, de amor e de moderação, de disciplina. Paulo estava escrevendo isso para ele. Paulo estava lembrando que tudo o que ele precisava para avançar em frente já estava dentro dele. Paulo diz: olha, eu quero lembrar você, para que você mantenha a chama viva, já está dentro de você. Tudo que eu e você precisamos para avançar, já está dentro de nós. Já está aqui, queridos. Deus estava através de Paulo lembrando o seu filho, dizendo: olha, não tenha medo. Deus não te deu um espírito de medo. Deus não te deu um espírito de covardia. É lamentável, infelizmente, ver hoje, queridos, tantos crentes, cristãos, vivendo como ou com o que Deus não lhes deu. Deus às vezes não nos entregou coisas para fazer, para ter, e nós às vezes estamos carregando coisas que Deus não pediu para a gente carregar. Ao invés de nós vivermos com aquilo que Deus sim nos deu, nos presenteou, lamentavelmente nós carregamos tantas coisas que Deus não nos pediu para carregar. Tantas pessoas vivem carregando o medo, por exemplo, em suas vidas. Cargas pesadas, com medo de outras pessoas, com medo da economia, com medo do Covid, com medo de situações de tipo medo de fracassar na empresa e de tantas outras coisas.
Mas assim como Paulo estava ali encorajando seu filho Timóteo, nesta manhã eu quero encorajar vocês, para que vocês sigam liderando, que vocês sigam pastoreando, que vocês sigam pregando, que vocês sigam avançando, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim de poder, de amor, de autodisciplina, de moderação, como diz a palavra. A pergunta é: o que é que você está carregando em sua vida? O que nós estamos carregando, queridos? Se nós carregamos o medo ou um espírito de temor, a fé simples e corajosa, ela não vai atuar em sua vida. Essa fé simples não vai se manifestar se nós carregamos uma insegurança. Jamais. Nós precisamos continuar crendo a despeito de Deus. Ele nos deu esse espírito de poder, de ousadia. O salmista Davi ainda, no Salmo 68, 19, diz: bendito seja o Senhor Deus nosso Salvador, que a cada dia suporta, carrega, leva as nossas cargas. Nós não precisamos levar cargas, Deus já colocou sobre Ele todas as cargas. Uma outra coisa, queridos, um quarto ponto que eu quero nesta manhã deixar para que eu e você vivamos uma fé simples e corajosa é: escolha combater um bom combate. Escolha um bom combate para combater. Ainda falando de Paulo, 1 Timóteo 6,12, Paulo falando a ele diz assim: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Paulo estava dizendo para o seu filho: combata o bom combate. Vamos refletir um pouquinho nisso aqui, queridos. Paulo deu a Timóteo, o seu jovem discípulo, as instruções de como combater o bom combate. Agora, olha só como é curioso, que ele não lhe diz, ou não disse para Timóteo, combater os seus combates, mas sim, combate o bom combate da, o que diz aí o texto? O bom combate da fé. Eu vou explicar. Paulo não chegou assim e diz assim: Felipe, combata os seus combates. Nós não encontramos isso na Bíblia. Paulo não diz: seu Francisco, combata os seus combates. Combata as suas lutas. Combata, não. Paulo diz assim: Nicolas, combata o bom combate da fé. Só existe um combate, queridos. É o combate da fé. Muitas vezes nós estamos querendo combater os nossos combates, as nossas lutas, com as nossas forças. E não é isso que Deus está nos ensinando. Para vivermos uma fé simples, nós precisamos escolher se vamos continuar combatendo os nossos combates ou se nós vamos combater o combate da fé. Por quê, queridos? A curiosidade que eu disse aqui, que ele não diz para ele combater os seus combates, mas o combate da fé, essa curiosidade, biblicamente falando, ela vai além. Por que que o apóstolo Paulo chama o bom combate, ou fala isso desta maneira? Por que será que Paulo disse para Timóteo que ele deveria combater o bom combate? Será então, queridos, que existe um mau combate? Se Paulo disse para ele combater um bom combate, eu pergunto, será então que há um combate incorreto? Será que há um combate errado que nós muitas vezes estamos combatendo? Com certeza. Com certeza. Paulo foi específico ao dizer a ele: combata o bom combate da fé. Se nós queremos, queridos, lutar o combate correto, nós precisamos ter uma fé simples, porém uma fé corajosa.
Que combate nós estamos lutando? Que combate nós estamos nesta terra combatendo? Sabe por que eu digo isso, queridos? Porque infelizmente há combates incorretos, porém também há combates corretos, e muitas vezes nós perdemos como cristãos as nossas energias, perdemos o nosso tempo combatendo combates incorretos nessa terra, e ao perder tempo lutando os combates errados, os combates incorretos, nós ficamos esgotados, nós ficamos cansados, e quando chega o momento de nós combatermos o combate correto, nós não temos mais energias, nós não temos mais forças, porque nós não estamos combatendo o combate correto, nós não estamos lutando um combate certo, nós não estamos lutando o combate que Deus disse para nós combatermos, o combate da fé. Estamos lutando os nossos combates, estamos brigando com o gerente do banco, estamos brigando com os nossos pais, estamos combatendo com nossa esposa, estamos combatendo com os nossos filhos, estamos combatendo com a situação econômica, estamos combatendo com os nossos vizinhos, estamos combatendo com tudo o que não deveríamos combater. Quando a gente chega o momento, queridos, de combater o combate certo, nós estamos tão cansados, lutamos tanto da forma errada e não temos mais força para lutar da forma certa. Por que nós não agimos, queridos, e a fé nunca se manifesta na nossa vida? Por causa disso. Por que a fé simples, corajosa, ela não se manifesta nas nossas vidas? Por causa disso. Nosso combate deve ser por aquilo que Deus colocou no seu coração, os sonhos de Deus. O nosso combate deve ser pelo sonho que Deus lhe deu. O seu combate deve ser não com a sua família, mas por sua família. O nosso combate, queridos, deve ser por nossa cidade, por nossa nação. Este é um ano muito delicado, um ano de eleições, e nós precisamos combater um bom combate. O nosso combate deve ser para que a visão do reino de Deus continue sendo implantada, para que a visão do reino de Deus avance, para que a nossa geração conheça Jesus Cristo, para que também Deus faça algo transformador em minha vida, em sua vida, em nossa igreja. Esse deve ser o nosso combate. O bom combate não se trata de nós termos fé ou não, trata-se, queridos, se nós estamos vivendo uma vida de coragem para combater o bom combate da fé. Aquela fé que vai dizer assim: eu não temerei. Aquela fé que diz assim: ainda que tudo pareça difícil, eu vou avançar. Uma fé simples. Uma fé simples. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ainda, capítulo 6, versículo 13, ele diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragens, sejam fortes. E este é o último ponto que eu quero deixar nesta manhã, para que a sua fé, para que a nossa fé, ela seja simples, mas corajosa. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Eu quero ler em Josué capítulo 1, versículos 6 ao 9. Diz assim: vai olhando aí nesses versículos que nós vamos ler, do 6 ao 9, veja quantas vezes Deus diz para Josué: seja forte e corajoso. Vamos ver se você consegue detectar comigo quantas vezes ele diz isso. Ele já começa no versículo 6 dizendo: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento de seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você.
Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Bom, só nesses 3 textos nós vimos que foram 3 vezes que Deus disse para Josué: seja forte e corajoso. Sabe quando que Deus disse isso para Josué? Logo após de ter dito a ele que ele entraria na terra prometida. Deus falou para ele nos versículos anteriores a este: Moisés, meu servo é morto, agora toma esse povo, conduz ele, porque você herdará a terra prometida dos teus antepassados. E logo após a palavra profética, a profecia, a palavra de que ele receberia a terra prometida, ele 3 vezes diz uma palavra poderosa para Josué: seja forte e corajoso. Queridos, Josué ele tinha uma fé. Josué ele andava ao lado de seu mestre Moisés. Josué foi o único que no momento em que todo mundo se contaminou lá no pé do Sinai com os ídolos, Josué estava ali no meio do monte Sinai esperando o seu líder lá em cima no monte Sinai. Se você ver, a Bíblia diz que Josué e Moisés subiram ao monte. Quando chegou no meio do monte, Moisés disse: daqui você não pode passar, fica aqui, eu vou. Ele ficou 40 dias lá em cima e Josué ficou 40 dias ali esperando o seu Senhor voltar. Quando ele voltou, pegou o seu servo, desceu lá embaixo, o povo estava todo mundo contaminado com os ídolos. Josué seguiu o seu líder passo a passo, estava certo junto com ele. Imagine tantos milagres que nós vimos Moisés fazendo. Josué tinha fé. Josué era um homem de fé. Mas tem uma coisa, que lendo o livro de Josué, que me deixa assim impactado, é que Josué, além de ter fé, ele precisou de uma dose de coragem, além do que ele tinha visto, porque se você ler, nada mais, nada menos, Josué a partir daquele momento enfrentou 31 reis, 31 nações. Josué precisaria, além da fé, uma dose de coragem para ele herdar o caminho da herança. Escute, queridos, Deus deu uma promessa para Josué: você vai chegar na terra prometida, a terra prometida é aqui. Só que daqui aonde Deus lhe prometeu algo, até chegar à terra prometida, ele teve que enfrentar 31 reis que não queria deixar ele chegar na terra prometida. 31 batalhas. Teve que conquistar 31 vitórias. Para isso ele precisou, além da fé, coragem. Cada uma dessas batalhas exigia dele uma dose maior de coragem. E se nós olharmos, queridos, por todas as escrituras, Noé, a Bíblia diz que Noé teve fé para começar uma arca, construir uma arca num tempo de seca, pegar madeira, construir aquilo. Mas a Bíblia também nos ensina, queridos, que ele precisou de coragem para seguir construindo aquela arca por décadas, enquanto não chovia. Se nós olharmos Abraão, ele teve fé quando Deus disse para ele que ele deveria sair da sua terra e que Deus o abençoaria, mas a Bíblia diz que ele precisou de coragem para contar essas notícias aos seus queridos. Apesar dele não ter filhos, ele olhava para as estrelas, ele olhava para a areia do mar e dizia: meus filhos serão assim grandiosamente multiplicados.
Se nós olharmos para Moisés, ele teve fé de que Deus um dia libertaria o povo de Israel, mas esse homem gago, esse homem que nem falava, ele precisou de coragem para comparecer no mínimo 10 vezes na frente de Faraó, que queria destruir o povo de Deus. E se nós seguirmos aqui, queridos, vou parar numa mulher que a pastora Priscila ficou 2 semanas ministrando sobre ela, a rainha Esther. A rainha Esther teve fé de que Deus libertaria o povo, de que Deus libertaria os israelitas, mas segundo nós vimos, ela precisou de coragem para aparecer repentinamente diante de um rei, quando a lei indicava pena de morte para aquela pessoa que aparecesse diante do rei sem ser convidado. Teve coragem. Queridos, o que eu quero concluir aqui é o seguinte: não adianta termos apenas fé, e você falar eu tenho fé, mas essa fé não agir, essa fé não entrar em ação, coragem para avançarmos. A coragem e a fé devem caminhar lado a lado. A coragem e a fé devem andar de mão dadas, para que nós possamos lutar o bom combate e entrar em tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos, queridos, que nós sejamos cristãos com uma fé simples, porém uma fé corajosa, que ainda que os outros se levantem, você continua avançando, em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades, em meio às lutas. Eu quero concluir dizendo que incontáveis foram as vezes que o medo tentou limitar a minha vida, queridos. Incontáveis foram as vezes que o medo tentou paralisar a minha família. As vozes que às vezes diziam: é impossível, você não vai conseguir, de ser parte do que é a nossa igreja, por exemplo, hoje, de que nós estaríamos servindo e Deus estaria sempre presente conosco ao longo do caminho. Porém, apesar dessas vozes, apesar dessas situações que tentavam nos calar, nós podemos entender que o nosso dever, no meio de tudo, queridos, não é a gente querer fazer tudo, mas agir simplesmente e colocar a nossa fé simples em Deus, uma fé corajosa que confia em Deus. Uma fé simples e corajosa implica em fazer coisas ainda que sintamos medo, ainda que a gente não se sinta capaz. Continue, permaneça. Esta semana eu tive uma experiência muito simples, mas o qual eu me emocionei muito e agradeci muito a Deus. Na quarta-feira pela manhã, eu estava fazendo uma sessão de fisioterapia na minha coluna, e eu cheguei aqui, tinha combinado com a pastora Priscila que nós iríamos tomar a nossa 3ª dose de vacina, a vacinação. E quando eu entrei no carro, meus documentos estavam ao lado, eu tomei a minha carteira, eu abri minha carteira e percebi na quarta-feira que grande parte dos meus documentos não estavam ali. Minha identidade, minha carteira de habilitação, a própria carteirinha de vacinação, a minha credencial pastoral, tinha uma linda foto da minha filhinha quando ela era bebê, que eu guardo dentro da carteira. E eu senti falta daquilo e disse: meu amor, meus documentos não estão aqui. E aí eu comecei assim, a minha mente começou a tentar, onde eu deixei, onde eu passei. E eu fui em casa, comecei a procurar e revirei tudo onde possivelmente estaria, e não estava.
E naquele momento, puxa vida, perder os documentos, ter que fazer boletim de ocorrência, solicitar tudo de novo. E eu precisaria muito desses documentos nessa próxima semana, sabe? Eu preciso daqueles documentos, não vai dar tempo de chegar. E eu comecei a ficar um pouco inquieto. E aí, entrei com o carro, já estava lá fora, entrei e falei, não vai dar mais para ir fazer isso, vamos esperar. E eu fui para o escritório e eu estava ali, queridos, e aí a Priscila percebeu que eu estava um pouco inquieta, disse, calma, nós temos vivido, este é o ano da fé, creia, Deus vai trazer os documentos. Ela com muita calma disse isso, e daquele momento, queridos, eu disse assim, eu fiz uma oração, e eu pedi ao Espírito Santo, aonde estar? E aí a partir daquela tarde eu comecei a ligar em alguns lugares que eu tinha passado, eu não deixei de fazer a minha parte, comecei a ligar, comecei a ir. E no último lugar que eu lembro que eu tinha passado, era numa farmácia de um medicamento que é uma fórmula que tinha sido feita, que eu tinha ido lá apanhar esse medicamento, a Priscila foi lá, não estava, enfim, queridos. Chegou a quinta-feira e nada. Os documentos não apareciam, nada, mas dentro de mim havia uma segurança de que Deus faria com que esses documentos aparecessem. Amanheceu a sexta-feira, nada, e na sexta de manhã, eu saí da fisioterapia, eu e a Fernanda, tesoureira da igreja, nós tínhamos que ir ao banco para fazer assinar alguns documentos, e eu saí dali, e vim para casa, e no meio do caminho, já era umas 11 horas, eu imagino, não lembro mais ou menos, 11 e pouquinho, estava vindo, e aí eu liguei para a Priscila, disse, meu amor, tem mais um lugar que eu acho que você podia procurar, e disse a ela em casa, ela foi lá, olhou, disse, não está, e aí, queridos, naquele momento eu me dei meio que por vencido, disse, então eu vou lá no Poupa Tempo fazer a segunda via, e estou indo ao Poupa Tempo. Só que eu cheguei, queridos, na frente do Poupa Tempo, eu disse, eu não vou parar, Senhor, onde está? E eu dei uma volta no shopping, e subi a Cassiano Ricardo, e desci a leste, e estou ali, e eu disse, Espírito Santo, e aí eu lembrei-me que na segunda-feira, e eu dei conta disso na quarta, e Senhor, na segunda-feira, foi o aniversário da minha filha, e eu e a Priscila saímos para almoçar com ela. Fomos num restaurante, almoçamos. E depois à tarde, na segunda-feira, eu tirei aquela tarde para estar com a minha família e disse, vamos ao cinema, vamos assistir um filme. Só que na minha mente disse, jamais esses documentos estão perdidos desde segunda-feira. Não é possível que eu estou todos esses dias assim, andando sem os documentos. Queridos, na hora o Senhor falou assim, liga lá no restaurante. Enquanto eu ligava, o restaurante não entendia, porque ele ia abrir mais tarde, ele abria acho que quase 1 da tarde, era 11 e pouquinho. E aí eu disse, enquanto o restaurante não abre, eu vou até o Vale Sul. Nós tínhamos no Vale Sul. Eu cheguei e perguntei aonde eram os achados e perdidos. Aí eu chego lá, um rapazinho me atende, eu digo assim, eu vim aqui com a intenção de procurar nos documentos. Ele disse, como que é o seu nome? Eu disse o meu nome a ele. Aí ele disse assim, ele procurou, ele falou, vai aqui ao lado com a moça. A moça pegou, querido. A hora que eu sentei, ela pegou uns documentos e jogou assim. Eu olhei meio assim desconfiado, disse, será que é os meus? Como assim? E aí ela preparou um documento e disse, assina aqui. Eu disse, mas assinar por quê? Ela falou, porque os seus documentos estão aqui. Agora eu vou contar para vocês, pode aplaudir ao Senhor, queridos. Talvez isso, para muitos não seja muito importante. E de verdade não é. Porque talvez para fazer uma segunda via, a gente ia pagar ali o quê? Uns R$100 talvez? Talvez menos, eu não sei. Um pouquinho mais. Quando eu orei ao Senhor, eu disse, Senhor, eu quero viver uma fé simples,
que ao orar por um pedacinho de papel, eu possa ver Deus agindo através desse pedacinho de papel. E quando Deus me deu aqueles documentos de volta, queridos, Deus falou assim: se eu posso fazer, te mostrar e te dar e responder com uma coisa muito simples, que é um pedacinho de papel, o que eu não farei na tua vida, o que eu não posso fazer na tua vida. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesta hora e fechasse os seus olhos. Eu quero desafiar você a viver uma fé simples. Uma fé que quando você ora, Deus mostra um pedacinho de papel para você. Porque nós estamos vivendo dias, queridos, que às vezes, feche os seus olhos, que às vezes nós queremos ver as coisas grandes, e aí as coisas grandes não acontecem, nós ficamos decepcionados com Deus. Achamos que Deus, para se mover nas nossas vidas, Ele tem que fazer coisas extraordinárias, e Deus quer se revelar a nós nas coisas ordinárias, nas coisas pequenas. E eu gostaria nessa hora que você não colocasse uma causa grande diante de Deus, mas uma pequenininha, que você talvez ache insignificante. Ore ao Senhor, peça a Deus, e creia. E eu desafio você a orar, a testemunhar depois o que Deus vai fazer na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã e declaramos e acreditamos e cremos que Deus é um Deus que age de uma forma muito simples nas nossas vidas. E que essa simplicidade, Senhor, não nos leve a viver uma fé, a não usarmos a nossa coragem, porque muitas vezes é assim que fazemos. Por acharmos que as coisas são simples, nós não agimos ousadamente, não agimos com coragem, e por isso nunca vemos os milagres grandes, porque nós não experimentamos nem os pequenos. Nesta manhã, Pai, traz aqui neste lugar esse despertar de uma fé simples, de apenas acreditar num Deus todo-poderoso, que pode fazer coisas pequenas e coisas grandes em nós e através de nós. Nós abençoamos cada pessoa que está aqui nesta manhã, para que sejam envolvidos com essa fé simples, essa fé corajosa, essa fé que age debaixo de um comando, de uma palavra, como nós começamos lendo, quando Davi orientou ao seu filho Salomão, que ele deveria obedecer a palavra em tudo, e ao fazer isso seríamos abençoados, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus possa fazer com que nesta semana você venha experimentar essa fé simples, ousada, de coragem, em nome de Jesus, amém.